O estado de inveja, ele não se instaura de uma hora para outra. Vamos permitindo que ele ocupe o coração de pedacinho em pedacinho. E eu digo estado porque eu acredito que podemos lutar contra esse mal e evitar que sejamos um invejoso. É possível, sim. Você já reparou que o invejoso, ele não quer ter o que você tem? Ele quer que você não tenha. Já pensou nisso? Isso é sério, né? E eu tô muito feliz, né, de estar aqui mais uma segunda-feira com você, nos nossos devocionais. Hoje, né, como eu comecei, a gente vai estar falando de inveja. Eu acho que é um tema muito importante, porque ele tem tudo a ver com o encontro do nosso propósito, com a nossa identidade. E a gente tem falado tanto sobre esse tema, né, durante esse ano, no Congresso das Mulheres, nos nossos cursos. Tem falado tanto sobre isso que eu acho que tem tudo a ver a gente trazer esse tema aqui também no devocional. Eu espero que esse devocional ele possa ser inspirador, porque só o nome inveja já deixa a gente assim num clima pesado, né? Então assim, vamos relaxar, né? Porque a gente começa a pensar em um monte de gente, mas é um tema importante para refletirmos juntas. Eu digo que é importante porque estamos vivendo dias que parece que a inveja ela está no ar. Você já reparou isso? Estamos inseridos em uma geração de total descontentamento. Inclusive eu vou falar sobre a gratidão e contentamento todo mês de novembro. Uma geração de olhar para o outro, estar de olho no que o outro faz e esquecemos de olhar para nós mesmos. Acho que estava faltando isso pra gente, né? Então eu quero começar esse devocional com uma história bem legal, um conto na verdade, que era uma vez uma cobra e ela começou a perseguir um tal de vagalume brilhante lá, que ele vivia voar e brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora, né? E a cobra nem pensava em desistir. Ela tentava abocanhar o vagalume de todas as formas. Ela fugiu um dia inteiro, 2 e nada. Ela não desistia, gente. No terceiro dia, o vagalume já cansado parou e disse para a cobra: "Posso te fazer uma pergunta? Na verdade, 3 perguntas." "Claro que sim", disse a cobra, já tentando se aproximar ali e abocanhar o vagalume. Primeira pergunta, pertenço à sua cadeia alimentar?" A cobra respondeu: "Não." "Te fiz alguma coisa?" Aí a cobra respondeu: "Não." "Então por que você quer me comer e já estamos no terceiro dia e você não para de me perseguir?" E você sabe o que a cobra respondeu? "Porque não suporto ver você brilhar." Uau! Forte, né? Eu sei que se eu estiver num lugar lotado de gente, né, e perguntar quem já se sentiu invejado, até para você que está me assistindo, né, a maioria vai levantar a mão, que se sentiu um dia invejado. Mas se eu perguntar ao contrário, quem já aqui já invejou, eu tenho certeza que quase ninguém vai assumir. Então, assim, precisamos refletir, porque a reflexão, ela pode realmente ser libertadora para as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos ansiosas, perdidas e até digo amarguradas, porque estamos pensando que o que Deus deu para o outro rouba o que Deus nos deu. O que Deus deu para essa pessoa que talvez te irrite tanto, né? Só de você passar na timeline dela ou nos stories dela, não rouba o que Deus tem para você. A gente precisa viver isso. Temos dons diferentes. Então assim, a gente precisa parar de querer ser vagalume quando Deus nos chamou talvez para ser borboleta. A cobra abocanhar o vagalume não o faria ser vagalume. Borboleta não brilha no escuro, mas as cores das suas asas embelezam o dia. Espero que você esteja entendendo porque essa mensagem pode libertar você hoje. Eu lembro aqui que Provérbios tem tantos ensinamentos, né, em relação a isso, mas eu lembro de Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, ela apodrece os ossos. Não é verdade, gente? Aonde chega a inveja, ela destrói. A inveja chega, ela sai destruindo. Se tem 2 pessoas na Bíblia que poderiam ter um relacionamento invejoso no meio delas, era a relação entre Davi e Jonatas. Não sei se você conhece a história, mas segundo as escrituras, apesar de não serem irmãos de sangue, eles se amavam como se fossem e tinham muita afinidade. Agora pense comigo, Jonatas era o herdeiro, filho do rei Saul. Ele seria o próximo rei. Saul queria matar Davi porque achava que poderia perder o reino para Davi. Agora imagina quantas pessoas chegaram ali, deram um catucado assim, Jonatas, tá doido? Deixa seu pai matar ele porque ele é um risco para você. Você é o filho do rei, você que é importante, né? Quantas coisas ele deve ter ouvido. Esse daí pode tirar a sua posição. Deixa teu pai matar ele, acabar com ele. Ele vai tirar o teu brilho, o seu reino. Mas Jonatas sabia que o brilho de Davi não roubava o seu.
e que seria Deus que colocaria no trono quem ele quisesse. Jonatas não deixou a inveja, nem aqueles burburinhos, né, ser plantada no seu coração. Pelo contrário, protegeu Davi e sabia que ele seria o próximo rei. O inimigo das nossas almas vai tentar plantar a inveja no seu coração, no meu coração. Eu lembro, há pouco tempo, quando a gente estava com um grupo de amigas, uma das meninas falou assim, né, no meio do grupo: eu não aguento nem ver as fotos de viagem da minha prima. Ela tá rodando toda a Europa, nos lugares que eu quero ir. Eu não consigo nem curtir as fotos de tanto que me dá raiva, né? Ela é uma pessoa muito autêntica, né? E é engraçado que mesmo quando estamos assumindo esse sentimento, é difícil a gente nomear e dizer que tem inveja do outro, né? A gente diz que tá com raiva, que aquilo, né, desperta alguma coisa, mas a verdade é que é inveja, né? Eu sei que você pode estar pensando assim, mas que horror essa sua amiga. Mas quantas vezes esse sentimento também aparece na nossa mente? Mas o que a gente faz? A gente coloca para debaixo do tapete, né? Só que ao assumir, como essa minha amiga fez, ela está prestes a se livrar dele. Porque podemos conversar sobre o assunto, ela pode desabafar, ouvir outras histórias, né? E isso traz um certo alívio pra gente. E o maior invejoso de todos, ele vai tentar você nessa área, né? Então, ao invés de dizer que nunca invejamos ninguém, precisamos identificar logo que piscar esse pensamento, para nos livrar dele e não nos tornarmos um verdadeiro invejoso de carteirinha, como eu falei lá no início. Quando esse sentimento, né, ciumento, vier, faça 3 coisas. A primeira delas é ore, né? E peça a Deus para te livrar desse sentimento. Diga para Deus que você sabe que aquele sentimento não vem dele e que ele te livre, né, de invejar. Conte para Deus que você também gostaria de talvez fazer aquela viagem ou ter aquilo, né, ou fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, ou determinada coisa. Segunda coisa que você precisa fazer: traga à sua memória quem é você e o que Deus fez para você até aqui. Olha quantos livramentos, quantas coisas lindas, que história linda. Fale de preferência em voz alta, quantas coisas que você já conquistou. Mesmo que o sentimento venha, vá na contramão dele e não deixe ser levada pelos seus sentimentos. Terceiro, elogie, mesmo quando você não quiser elogiar. Cumprimente, celebre, curta, mesmo sem vontade. Lembra que eu falei pra vocês semana passada? A gente não é guiado pelos nossos sentimentos, ele nos engana. Mas você pode pensar, mas isso é falsidade, Lu. Não é não. Isso é exercício de boas atitudes. De aprender a apagar as faíscas da inveja. Eu realmente, o desejo do meu coração é que essa reflexão, essa pequena reflexão, tenha abençoado a sua vida. E nunca esqueça que o brilho do outro não apaga o seu. Que possamos aprender a cada dia a se alegrar com os que se alegram, né? Também chorar com os que choram. Mas precisamos, nessa época, eu acho que ainda mais, aprender a nos alegrar pela alegria do outro. Amém? Eu espero que essa pequena reflexão possa ter abençoado a sua vida e vamos viver livres desse sentimento que é tão ruim e acaba prejudicando a nós mesmos. Deus abençoe.